Olá, eu sou a Simone Shibashi, esse é o canal Ideias de Esquerda e hoje a gente vai falar sobre a questão do imperialismo, que é uma questão muito importante, né, que está aí no imaginário de todas as pessoas. Acho que todo mundo pôde seguir nas últimas semanas a movimentação que os Estados Unidos fez no Mar da Coreia do Norte, também os Estados Unidos bombardeando a Síria, e tudo isso se remete à questão do imperialismo, que é uma palavra que tem um sentido quase que autoexplicativo, né? Quer dizer, quando as pessoas ouvem imperialismo, a primeira coisa que vem à mente é o poderio, muitas vezes militar, daqueles países que são muito ricos, que se utilizam dessa superioridade econômica e militar contra os demais países do mundo. E esse sentido de imperialismo, ele é absolutamente correto. No entanto, o imperialismo, ele é produto de uma transformação mais profunda do capitalismo, e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Existem vários autores que falaram sobre a questão do imperialismo ao longo da história, mas hoje a gente vai retomar fundamentalmente a noção sintetizada pelo Lenin, numa obra que é fundamental, escrita em 1916, que se chama Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, no qual Lenin vai analisar as transformações que o capitalismo mundial sofreu na passagem do século XIX para o século XX. Então, nesse livro, o que o Lenin vai definir é que o capitalismo ele deixa de ser um capitalismo de livre concorrência para passar a ser um capitalismo monopólico. O que significa isso? Significa que os grandes capitais dos países mais ricos, os grandes grupos empresariais dos países mais ricos, eles tendem cada vez mais a se fusionar e aumentar o seu poder e a engolir as empresas menores. Essa é uma tendência profunda do capitalismo que opera no interior das fronteiras nacionais, mas também vai operar no sentido da relação entre os estados. Esse é um dos elementos do imperialismo. O outro elemento que distingue o capitalismo dos séculos anteriores ao século XX, ao que a gente vive até hoje, é a fusão do capital bancário com o capital industrial, gerando aí o capital financeiro. Porque antes do século XX, os bancos eles eram agências de mediação, se se quer. Eles faziam empréstimos, mas eles não cumpriam o mesmo papel que eles cumprem hoje, que é um papel vital na economia e que muitas vezes determina, inclusive, leis e dinâmicas econômicas. Ao se fusionar o capital bancário com o capital industrial, o que se tem é um monopólio, uma tendência monopólica ainda maior, ou seja, são grupos capitalistas extremamente poderosos que sabem, inclusive, têm o acesso e o domínio da quantidade de capital que circula num determinado país, numa determinada sociedade. Então, isso é uma coisa também bastante importante que marca a época imperialista. Mas por que o Lenin ele definiu o imperialismo como uma época? Justamente porque ele indicava que essa tendência ao monopólio que marca o imperialismo, ele era uma tendência, vamos dizer assim, na sua época, que impunha uma maior racionalização da economia, porque organizava os grandes grupos capitalistas, né, de modo a produzir de maneira mais eficaz e, nesse sentido, promovia, vamos dizer assim, uma fase superior. Mas o capitalismo, muito bem observado pelo Lenin, ele é incapaz de levar suas próprias tendências até o final. Então, ao mesmo tempo, ao internacionalizar a economia de uma maneira muito superior até então, ao inaugurar essas tendências monopólicas, ao fazer com que o capital se concentrasse, mas promover todas essas transformações sem que a propriedade privada dos meios de produção fossem abolidas, o que termina acontecendo é que essas tendências não anulam as fronteiras nacionais e nem a existência de uma classe burguesa dominante. Então, o que termina acontecendo? Como resultado desse processo, você tem um capitalismo que é absolutamente internacionalizado, mas existem ainda as fronteiras nacionais e as burguesias e as classes dominantes que detêm esse capital em cada país. Então, ao invés de promover uma racionalização maior da economia, o que termina acontecendo como resultado disso é um aprofundamento da competição, em primeiro lugar, entre os próprios grupos capitalistas dentro de cada nação e, em segundo lugar, entre os países. Um terceiro elemento muito importante que o Lenin vai chamar a atenção diz respeito justamente à tendência a maiores enfrentamentos entre os estados, a maiores guerras, a grandes conflitos comerciais pela partilha do mundo, porque o mundo até então, na época imperialista, ele já está dividido entre potências imperialistas
e potências médias e países semicoloniais ou dependentes. Então, nesse sentido, o que acontece? Para as potências imperialistas poderem decidir quem vai poder exportar capital e dominar os mercados internacionalmente, isso passa cada vez mais a ser resolvido através das guerras, né? E essas guerras, elas podem ser comerciais ou elas podem ser guerras de fato, enfrentamentos militares, como a gente teve no início do século XX com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que tinha justamente a questão do imperialismo como fundamento por trás de si, né? A Primeira Guerra Mundial, em última instância, ela se dá porque a hegemonia britânica está em decadência e aí existe uma disputa entre França, Inglaterra para manter sua posição. Os Estados Unidos ainda atuam de maneira indireta, mas a Alemanha entra nessa jogada com muita força e a guerra acontece justamente para tentar definir quem seria agora a principal potência imperialista que dominaria o mundo. Na Primeira Guerra Mundial, esse problema não se resolve. E isso leva a que ocorra justamente a Segunda Guerra Mundial, na qual se tem, por um lado, como grande vencedor do bloco capitalista os Estados Unidos, que passa aí a ser a potência imperialista mais importante, né, reservando aí o seu domínio mundial até os dias de hoje como potência fundamental, e de outro lado a União Soviética, que não era uma potência imperialista, porque não se tratava de um capitalismo, mas isso a gente fala em outro vídeo, né, mas que sai aí com 1/3 do mundo sob a sua influência. Então, para o Lenin, a questão do imperialismo, ela não significa simplesmente uma política mais agressiva dessa ou daquela potência. Ela se reveste justamente de uma transformação de época, porque o capitalismo, por excelência, ele precisa se expandir. E essa expansão, ela se choca com a tendência que o capitalismo mesmo criou a fazer monopólios. E é justamente da contradição entre essa tendência expansiva e essa questão de que o mundo é restrito, de que os mercados são restritos, que vai se aprofundar justamente a tendência às guerras, às crises e às revoluções, né? Porque se a gente for lembrar, é muito importante, as revoluções, elas são filhas também das contradições do capitalismo. E não existe contradição maior do que as guerras. Não à toa a Revolução Russa, ela se dá justamente no calor da Primeira Guerra Mundial. Então, teoricamente, o imperialismo, para o Lenin, ele se sintetiza nesses 3 elementos. Depois a gente vai voltar, em outro vídeo, a tratar qual é o posicionamento que os revolucionários devem ter frente ao imperialismo, porque é muito importante que se saiba que a luta anti-imperialista que está colocada nos nossos dias com toda a força, ela está indissoluvelmente ligada à luta contra o capitalismo. E que nos países de capitalismo dependente, semicolonial, como é o Brasil, lutar contra o imperialismo deve ser a partir de uma posição da classe trabalhadora independente, para que aí a gente possa avançar pelo fim do capitalismo e pela autodeterminação de cada nação no cenário internacional.